A teoria do consumidor é parte da microeconomia que descreve como os consumidores tomam decisões sobre o que comprar. Essa teoria tem como base a hipótese de racionalidade e divide-se em preferências, restrições e escolhas. As decisões dos consumidores são entendidas através da curva de demanda. Determinada curva de demanda de um bem reflete o quanto o consumidor está disposto a pagar pelo mesmo. Quando o preço de um bem aumenta, os consumidores diminuem a quantidade demandada por esse bem. A teoria do consumidor examina os trade-offs, no qual os consumidores se deparam no seu dia a dia. Agora, com o intuito de melhorar o entendimento da teoria, vamos analisar cada uma das hipóteses de racionalidade, começando pela sua restrição orçamentária. Então, o que é restrição orçamentária? Restrição orçamentária é o limite de bens que o consumidor pode adquirir com sua renda. Vamos examinar a decisão de um consumidor que compra somente 2 bens, Pepsi e pizza. O gráfico da figura 1 ilustra as combinações de consumo que o consumidor pode escolher. O eixo vertical mede o número de latas de Pepsi e o eixo horizontal o número de pizza. 3 pontos estão marcados na figura, ao longo da restrição orçamentária. No ponto A, o consumidor não compra Pepsi e consome 100 pizza. No ponto B, o consumidor não compra pizza e consome 500 latas de Pepsi. No ponto C, o consumidor compra 50 pizza e 250 latas de Pepsi. O ponto C, que está exatamente no meio da linha que liga A e B, é o ponto em que o consumidor gasta a mesma quantia, $500, em Pepsi e pizza. Naturalmente, estas são apenas 3 das muitas combinações de Pepsi e pizza que o consumidor pode escolher. Como as curvas de indiferença representam as preferências do consumidor? A representação das preferências do consumidor com curvas de indiferença. Na figura 2, as preferências do consumidor são representadas com curva de indiferença que mostram as combinações de Pepsi e pizza que o deixam igualmente satisfeito. Como o consumidor prefere mais de um bem, pontos que estejam em uma curva de indiferença mais alta, no caso I2, são preferidos em relação aos pontos de uma curva de indiferença mais baixa, I1. A taxa marginal de substituição mostra a taxa com qual o consumidor está disposto a trocar Pepsi por pizza. Ela mede a quantidade de latas de Pepsi que devem ser dadas na troca por uma pizza. O conjunto de curvas de indiferença de um consumidor nos dá uma classificação completa das suas preferências. As curvas de indiferença nos dizem que o ponto D é preferível ao ponto A, porque está em uma curva de indiferença mais elevada do que o ponto A. Essa conclusão é óbvia, já que o ponto D proporciona ao consumidor mais pizza e mais Pepsi. As curvas de indiferença também nos dizem que o ponto D é preferível ao ponto C, porque está em uma curva de indiferença mais elevada, embora no ponto D haja menos Pepsi do que no ponto C. Ele contém uma quantidade de pizza adicional que é mais do que suficiente para fazer que o consumidor prefira este ponto. Como as curvas de indiferença representam as preferências do consumidor, elas têm determinadas propriedades que refletem essas preferências. Propriedade 1. As curvas de indiferenças mais elevadas são preferíveis às mais baixas. Os consumidores normalmente preferem ter mais de uma coisa a ter menos. Como mostra a figura 2, curvas de indiferenças mais elevadas representam quantidades maiores de bens do que as curvas de indiferenças mais baixas. Propriedade 2. As curvas de indiferença se inclinam para baixo. Propriedade 3. As curvas de indiferença não se cruzam.
Propriedade 4. As curvas de indiferença são convexas em relação à origem dos eixos. A inclinação de uma curva de indiferença é a taxa marginal de substituição, a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar um bem por outro. A taxa marginal de substituição geralmente depende da quantidade de cada bem que o consumidor está consumindo atualmente. O impacto de uma mudança no preço de um bem sobre o consumo pode ser decomposto em dois efeitos, o efeito renda e o efeito substituição. Então, o que é o efeito renda? É a variação de consumo que ocorre quando uma mudança de preço move o consumidor para uma curva de indiferença mais elevada ou menos elevada. E o que seria o efeito substituição? É a variação de consumo que ocorre quando a mudança de preço move o consumidor ao longo de uma dada curva de indiferença até um ponto com uma nova taxa marginal de substituição. Como podemos ver na figura, o efeito substituição é o movimento ao longo de uma curva de indiferença para um ponto com taxa marginal de substituição diferente. É representado pela mudança do ponto A para o ponto B, ao longo da curva de indiferença I1. Já o efeito renda, o deslocamento para uma curva de indiferença mais elevada, é representado aqui pela mudança do ponto B na curva de indiferença I1 para o ponto C na curva de indiferença I2. A lei da demanda diz que, quando o preço de um bem aumenta, as pessoas compram menos desse bem. Então, essa curva de demanda é negativamente inclinada. As curvas de demanda podem, em alguns casos, ter inclinação positiva. Em outras palavras, isso quer dizer que os consumidores podem, às vezes, violar a lei da demanda e comprar maior quantidade de um bem quando o seu preço aumenta. Para ver como isso pode ocorrer, considere o gráfico. Nesse exemplo, o consumidor compra dois bens, carne e batatas. Inicialmente, a restrição orçamentária é a linha que vai do ponto A ao B. O ótimo é o C. Quando o preço das batatas aumenta, a restrição orçamentária se desloca para dentro e passa a ser a linha que vai do ponto A ao D. O ótimo é agora o ponto E. Observe que o aumento do preço das batatas fez com que o consumidor passasse a comprar uma quantidade maior delas. Nesse exemplo, as batatas são um bem intensamente inferior. Quando o preço das batatas aumenta, o consumidor fica mais pobre. O efeito renda faz com que o consumidor deseje comprar menos carne e mais batatas. Ao mesmo tempo, como as batatas se tornaram mais caras em relação à carne, o efeito substituição faz com que o consumidor deseje comprar mais carne e menos batatas. Nesse caso particular, contudo, o efeito renda é tão forte que supera o efeito substituição. No fim, o consumidor responde ao maior preço das batatas comprando menos carnes e mais batatas. Neste exemplo, as batatas são um bem de Giffen. Os bens de Giffen são bens inferiores para os quais o efeito renda domina o efeito substituição. Portanto, suas curvas de demanda têm inclinação positiva.